Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Efésios, capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao 10, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: bendito o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui, devemos glorificar a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos permite ter acesso a todas as bênçãos espirituais através de Cristo. Você consegue entender que sem o sacrifício de Jesus nós não conseguimos ser salvos, pois nenhum sacrifício feito antes, por mão de homem foi perfeito. Mas o sacrifício de Jesus é incontestável, pois ele é santo, E isto é santíssimo, sem pecado algum. O nosso Jesus é perfeito. Ele é o próprio Deus que pisou na terra. Aleluia. Verso 4, que diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Quando olhamos para esse versículo, nós podemos entender um pouco do amor de Deus, Um pouco, porque na verdade a gente nunca vai ter completa entendimento do amor de Deus por nós, porque ele deu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Deus, por nós, ele foi lá e deu o que era mais precioso, que era o seu Filho amado, Jesus Cristo. Pois na totalidade, Deus não se explica, a gente não consegue explicar Deus num total, porque nós não temos essa compreensão, não nos é permitido, não temos acesso a isso, de quanto Deus ama a criação dele. Deus, antes de criar o mundo, já nos escolheu para sermos santos, isto é, era um plano de Deus, que fôssemos perfeitos em amor, fôssemos perfeitos diante dele em amor. Ele não nos fez para sermos errantes, ele não nos fez para estarmos em pecado, em sofrimento, ele nos fez para sermos santos, já era ali um plano, um propósito do Senhor, diz que nós fôssemos santos, aleluia, que nós fôssemos irrepreensíveis, que nós fôssemos, isso quer dizer irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é em caridade, que nós fôssemos diante dele perfeito. Deus, como nosso Criador, Pai, planejou o melhor para nós, para cada um de nós, aí você vai me dizer, mas por que eu sofro tanto? Porque eu tenho tantas lutas, porque eu passo dores, porque eu passo necessidade, porque eu passo perturbações, porque eu tenho dúvidas. Se ele me criou para ser perfeito em amor diante dele, por que Deus me criou para ser santo, em perfeição, e eu sou assim, com as minhas necessidades, com as minhas preocupações? E então eu creio que Deus está dizendo para mim, para você hoje, ele está fazendo essa pergunta: quando você planejou a tua família, quando planejou os seus filhos, você também não desejou o melhor para eles? Você também não deseja o melhor para eles? Você também não faz o que pode, tudo para poder criá-los em amor? Eu creio que sim, pelo menos a maioria dos pais assim o quer ao longo da vida. Nós queremos que os filhos sejam bem-sucedidos, que os filhos estejam bem, mas ao longo do caminho, os filhos vão começar a ter as suas escolhas, vão começar a fazer as suas escolhas, vão começar a se afastar do pai, muitas das vezes. Não todos, mas assim também é com Deus. Muitos, a maioria vai vivendo o seu próprio caminho e eles vão tendo as suas escolhas. São poucos os que ficam, E assim também somos nós que criamos nossos filhos. Nós criamos eles de uma forma, com uma educação, com amor, querendo dar o melhor para eles. E ao longo do caminho eles fazem as escolhas deles, que são os livres arbítrio, o Senhor diz para honrar pai e mãe. É necessário honrar pai e mãe para que tenha vida e vida em abundância, tenha vida longa, Mas assim também é conosco. Nós temos que honrar o nosso Criador, o nosso Pai eterno e santo. E ao longo do caminho o homem vai deixando Deus. Ele vai vivendo como se Deus não existisse. Ele vai vivendo sem lembrar do Criador. Isso é muito triste.
Imagina você que é pai e mãe, se seu filho esquecesse de você, não te visitasse mais, não conversasse, tivesse aí, né, destituído do pai, né? Eu vou viver como se eu não tivesse alguém que me gerou. Dói no pai e na mãe. Assim é no nosso Pai eterno, no Pai poderoso e santo. Nós fomos destituídos, né? Deus não errou nas escolhas, ele não errou, mas muitas das vezes somos nós quem falhamos. Deus não errou em nos escolher para ser em amor e em retidão. Você também não errou muitas das vezes por querer o melhor para os seus filhos, né? Mas nós sabemos que no percurso ali algo sempre está para interferir. Glória a Deus. No verso 5 que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabendo que sem Deus, né, nós não vamos conseguir. Deus sabendo que sem a ajuda dele nós não conseguimos sozinhos, né? Nós não vamos conseguir ser perfeitos sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Nós não vamos conseguir ser perfeitos em amor. Por quê? Fomos destituídos ali da glória do Senhor na queda de Adão e Eva, quando teve ali, né, o mal infiltrando no meio dos homens. Deus fez o homem perfeito, mas o homem ali foi destituído naquela queda de Adão e Eva. E então ele tem essa natureza pecaminosa dentro dele. O homem e a mulher, eles têm que estar conectados com o Pai, preenchendo ali o vazio da sua alma para então conseguir. Então, já Deus vendo que o homem não era capaz de conseguir ser perfeito em amor, devido a essa queda de Adão e Eva, então ele já tinha ali o propósito de, através de Jesus, conciliar novamente um povo a ele. Jesus foi o sacrifício segundo a vontade, o consentimento do Pai, do nosso Abba Pai. Então Jesus não foi um sacrifício feito por mão de homens, mas foi um sacrifício planejado, consentido por Deus para nos salvar, para nos resgatar. Antes de Jesus, os sacerdotes sacrificavam a favor do pecado dos homens, para cobrir pecados, para que Deus assim aceitasse aquele sacrifício de purificação. Mas Jesus foi o santo, puro, perfeito, o irrevogável, que veio para nos conciliar ao Pai. No verso 6 e 7 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pelo sacrifício de Jesus somos agora feitos agradáveis a Deus. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar novamente. Somente o sangue de Jesus pode nos tornar agradável aos olhos do Senhor. Através de Jesus somos remidos dos nossos pecados, os pecados cometidos ao longo da vida, né? Então, segundo as riquezas da graça que derramou sobre o mundo ao se entregar em sacrifício vivo, perfeito e irrevogável por um povo pecador. Então, agora, Jesus nos deu essa riqueza de graça, né? Isto é o dom, o favor que Deus concede aos homens e que nos torna capazes de alcançar a salvação. Então, Jesus, ele é a riqueza de graça para os homens. É um favor de Deus, um favor que Deus nos concedeu para que nós nos tornássemos capazes de alcançar a salvação, né? Agora no verso 8, glória a Deus, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então vou ler o verso 7. Em quem temos redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então o Senhor Jesus derramou sobre nós a abundância da salvação, a abundância de sermos capazes, né, de alcançar a salvação. E agora com Jesus temos também a graça, isto é o favor, a sabedoria divina e a prudência, que significa ter calma, paciência para enfrentar cada dificuldade. Com Jesus agora nós vamos ter sabedoria, prudência para podermos enfrentar ali as dificuldades ao longo da vida, porque ele deixou o nosso amigo, o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus,
o que nos auxilia. Jesus veio e foi completo, ele foi o sacrifício, ele foi ali, né, a expiação perfeita ao nosso favor e nos deixou com um ajudador quando ele foi ao Pai. Quando ele voltou para ocupar o seu trono de glória, ele nos deixou o ajudador, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda em sabedoria, nos ajuda ali, né, com a paciência, nos dando prudência para conseguirmos viver um dia de cada vez. Que nós possamos pedir para Deus, em todos os dias, nos ajudar em sabedoria, com calma, com prudência, para que nós possamos passar por cada dificuldade da nossa vida. Você pode ter perguntado, mas Senhor, se o Senhor nos fez perfeito, né, em santidade para estar diante de Ti, e vem as lutas. Mas agora Jesus veio aqui com a solução dos nossos problemas. Qual é? Jesus, que nos deixa o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o nosso ajudador, aquele que vai nos auxiliar todos os dias. Jesus é a forma de nós lembrarmos que tem um Deus criador. Deus, então, ele enviou Jesus para que nós pudéssemos entender o amor dele por nós, para que nós não esqueçamos que tem um Deus que nos criou. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para a tua vida. Foi necessário Jesus vir à terra e passar pela cruz para que o homem pudesse entender que tem um Deus que criou, que tem um Deus que nos criou. Então, quando Jesus passou pela cruz e nos derramou a riqueza da sua graça, ele deixou também para conosco a sabedoria e a prudência que vem através do Espírito Santo de Deus, que vem através do Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso amigo. Então, quando nós olhamos para a aliança de Jesus na cruz por nós, aquilo que ele fez, nós podemos entender o amor de Cristo. Foi necessário Jesus vir para que o homem voltasse-se a Deus, para que o homem lembrasse que ele não é nada diante do Pai, mas que ele necessita desse amor, que ele necessita de ser obediente ao Pai poderoso e santo. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Jesus veio para que o homem entendesse e tivesse ali esse sacrifício de Cristo na cruz como sinal de que existe um Criador. Existe um Criador que ele sempre planejou o melhor para nós. Ele nos planejou para que sejamos, né, perfeito em amor, em santidade diante dele. E nós não conseguimos, mas ele ainda continua a nos desejar que nós alcançamos essa graça de estar em santidade diante dele. E ele nos deu Jesus para que nós possamos alcançar. Jesus é a nossa ponte, é aquilo que nos concilia ao Pai. Olha que lindo Deus dizendo para nós. Jesus é a prova de que ele não nos abandonou. E todo aquele que vai até Jesus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, está aceitando ali a nova aliança com o Pai. Está aceitando ali, né, o sacrifício de Jesus na cruz. E está aceitando o que Jesus fez por nós, que é um propósito do santo, né? É um propósito do nosso Pai poderoso e santo. Aonde nós por nós mesmos não conseguimos, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos falhos. Quando tentamos ser santo, nós ainda somos falhos, Senhor. Mas com a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, venha nos moldar, nos capacitar, venha nos dar essa graça, essa sabedoria, venha nos encher, Pai, de prudência, de calmaria, para que nós possamos enfrentar todos os dias da nossa vida cada dificuldade que vai surgindo. Aleluia, e que nós não venhamos esquecer a aliança, que nós venhamos propagar o amor de Cristo na face da terra. Por isso a necessidade de falarmos do amor de Cristo, aquilo que ele fez na cruz por nós, para que os homens passem a entender, que eles venham a entender o sacrifício de Jesus na cruz, que quer dizer, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do plano perfeito, que você venha estar em santidade diante dele, em perfeita santidade, que você venha ser santo e irrepreensível, divindade perfeita diante do Pai em amor. Olha que lindo! O Senhor nos criou para ser assim, divindade perfeita em amor diante do Pai. Nós não somos apenas um corpo, uma vida aqui terrena, onde existe a corrupção, mas nós temos que viver voltado para o Criador e reconhecer que ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, fosse salvo.
Ele deu Jesus para que nós venhamos crer e sejamos salvos. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer me salvar. Então que a gente não venha esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é a nossa nova aliança. É a aliança do homem com o Pai. Ele veio para nos conectar com o Pai poderoso e santo, né? É com Jesus você consegue vencer. Com Jesus você consegue vencer todos os desafios, as suas incertezas. Com Jesus você é mais do que vencedor. Você não pode, mas com Jesus você pode. Você não pode, você não consegue por si próprio, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai longe. Amém? Verso 9 e 10, que diz assim: descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, e propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, né, segundo o ministério da sua vontade, segundo a vontade de Deus, segundo a ordem do Pai, né? Segundo o seu beneplácito, segundo a sua autoridade, né? Ele propôs a si mesmo, né? Em si mesmo, Deus propôs nele mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as dispensações. Isso é, de novamente conciliar através de Cristo tudo aquilo que estava destituído da sua glória. Então, descobrimos que o ministério da vontade de Deus é de nos conciliar ao Pai, de sermos perfeitos e irrepreensíveis antes mesmo da fundação, né? Que nós sejamos santos, perfeitos, segundo a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Ele não nos criou para sermos saco de pancada, não criou para que sejamos errôneos, não nos criou para sofrimento, para dor e para doença. Ele nos criou para santidade e para perfeição. Não culpe Deus pelas coisas ruins que o mundo vai nos oferecendo, mas é porque é necessário descobrirmos um amor em Cristo Jesus. Amém? Então, o Senhor, ele deu Jesus para que nós sejamos conciliados e chamados agora filhos de Deus, para que sejamos santos através de Cristo, né? Através de Cristo somos santificados, somos justificados para sermos conciliados ao Pai, né? Por causa da queda de Adão e Eva, lá no início, nós fomos destituídos, nós temos uma natureza pecaminosa. E quando fala aqui, né, para conciliar tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Isso quer dizer, ali o Senhor quer conciliar desde que foi a revolução lá daqueles anjos de Lúcifer, aquela confusão que Lúcifer quis ser maior que Deus. Então ele foi destituído. O Senhor quer o quê? Ele quer agora o mal que tem agido na face da terra. O Senhor quer então abolir aquele mal. E através de Jesus, né, esse nome que tem poder, através do sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus tem poder de aniquilar o mal e conciliar o homem que estava em pecado com Deus. Então, tanto o que estava no céu, as coisas que estão nos céus como as que estão na terra, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, todas as coisas são feitas através da vontade do Pai poderoso e santo. Amém? Então, o Senhor Deus deu Jesus para conciliar tanto o que estava no céu quanto o que estava na terra. O Senhor quer conciliar o homem à vontade dele. Ele quer conciliar o homem. Jesus veio para nos conciliar, que nós possamos ter esse ministério, né? De aprender a levar Jesus verdadeiramente conciliando, tirando tudo que é mal, conciliar o homem, né? E agora pedir para que o homem seja conciliado a Deus e com aquilo que existe no céu, que nós possamos pedir a ajuda dos anjos do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e então o Senhor vai combater aquilo que também age no mundo espiritual. O Senhor vai nos conciliar aqui com Ele e também conciliar o homem ao Deus poderoso e santo. Nós somos conciliados ao Pai através de Jesus. Toda vez que alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, existe uma festa no céu.
porque então o homem está entendendo que somente através de Jesus podemos chegar ao Pai. E então nós somos conciliados ao Pai. E que você possa ser boca de Deus na face da terra para levar o amor de Cristo, para conciliar cada dia mais homens e mulheres ao Pai poderoso e santo. Jesus é a nossa herança, é o sinal do amor de Deus pelo homem, que Deus nunca desistiu, e já é um propósito do Senhor que nós sejamos santos. O Senhor quer que você seja santo, e Ele quer que eu seja santo. Já é um propósito antes mesmo da fundação. Ele quer, e Ele já tinha esse plano de nos conciliar a Ele, através do que Jesus fez na cruz. Aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, não é a vontade do Pai para mim, para você. O Senhor não nos criou para sofrermos, Ele nos criou para ser santo, perfeito e irrepreensível em amor. Então, que nós possamos ser assim, perfeito, como o Senhor quer que sejamos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigada por Jesus na cruz, obrigada por essa aliança, obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, porque o inimigo fez um plano, mas o Senhor já tinha um plano para a nossa salvação. O inimigo fez um plano para a queda desse meu irmão, dessa minha irmã, para envergonhar, Pai. Mas o Senhor é um Deus poderoso e santo que antes mesmo da fundação já planejou, né, que nós sejamos santos, perfeitos diante de Ti. E a Tua vontade é soberana. Ninguém pode, Senhor Jesus, mudar a sua vontade diante, Senhor, do Senhor que é o grande eu sou. A tua vontade vai permanecer, meu Pai. Ajuda, Espírito Santo de Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, a entender o sacrifício de Jesus na cruz, ser grato. Meu Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, ser grato, Senhor, temente a Ti. Meu Pai, coloca uma brasa viva na boca, na mente, Pai, queimando tudo aquilo que não é de Ti, Pai. Senhor Jesus, tudo aquilo que não é de Ti, Pai. Coloca agora, Senhor, a Tua paciência, a Tua prudência, a Tua sabedoria diante de nós, sobre as nossas vidas, sobre a casa, sobre o familiar. Meu Pai, no Teu sangue, Pai, sangue de Jesus tem poder. E nós cremos, Senhor, que todo o mal vai bater em retirada. Senhor, que nada vai nos afastar da Tua bênção, da Tua salvação, das riquezas espirituais que o Senhor tem guardado para o Teu povo. Senhor, que nós venhamos ser cheios de Ti. Pai, que cada dia mais, Senhor, nós venhamos viver mais para o mundo espiritual, buscando do alto céu e nos diminuindo, Pai. Tudo vai ficar, mas as bênçãos preparadas por nós, pelo Senhor, para nós, no céu, ela é grandiosa. Meu Pai, as bênçãos preparadas para o Teu povo aí no céu, elas são eternas. Pai, obrigada por Jesus na cruz, obrigada pelo Seu grande amor, obrigada por ter tido um plano para nós, de sermos perfeitos, assim como nós desejamos, quando nós geramos os nossos filhos, quando nós planejamos, Senhor, a nossa família, nós planejamos da melhor forma possível, e essa é a Tua vontade para conosco, que nós sejamos perfeitos e agradáveis. Obrigada, Pai. Revista, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã do alto da cabeça, a planta dos pés, repreendendo toda cilada, todo mal, todo engano. Meu Pai, nos abençoa, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.